Um dia desses, uma colega me falava que tem medo de fazer coloração pessoal e não poder usar mais as cores que ela gosta. E hoje eu tô aqui para te explicar o que é a coloração pessoal e por que você não precisa ter medo de passar por essa consultoria. Porque não é algo para te aprisionar, não é algo para te reduzir a uma cartela, é algo para te dar conhecimento, para você aprender a usar as cores a seu favor, a usar as cores de forma estratégica. Um exemplo disso é o look que eu estou usando aqui. Essa blusa, por exemplo, ela é de uma cor que não tá na minha cartela. Eu tô usando aqui preto e branco, são cores que não estão na minha cartela de coloração. Minha cartela é outono escuro, vou deixar aqui para vocês verem essa cartela, as cores que representam. E não tem nada a ver com essa estação, com a estação de outono. Outra característica também que tem aqui nessa blusa e que não segue a característica da minha cartela é o contraste. Aqui a gente tem uma blusa com contraste alto. Então, o que é o contraste? É a diferença entre claro e escuro que existe nas nossas características. Então, quando a gente fala de contraste pessoal, a gente fala dessa diferença de claro e escuro nas nossas características. E a mesma coisa nas roupas. Então, aqui a gente tem uma cor muito clara com uma cor muito escura. E isso foge também do meu contraste. Mas eu usei outras estratégias como cor de maquiagem, cor dos acessórios, cabelo solto, para usar uma blusa que eu gosto, que em tese não favorece a minha beleza, que também não repete as minhas características de contraste. E aí, para vocês verem que eu, sendo consultora de imagem, sendo especialista em coloração pessoal, eu também fujo da minha cartela quando eu acho que é necessário fugir. Quando eu quero também fugir da minha cartela, quando eu quero usar outras cores. Porque uma coisa que eu falei quando eu fiz a minha coloração pessoal, eu não vou deixar de usar preto, que é uma cor que eu adoro. E não é porque não tem preto na minha cartela que eu vou deixar de usá-lo. Então hoje eu quero te explicar aqui por que você não precisa fazer isso. Quando a gente fala de coloração pessoal, a gente fala em harmonia de repetição. O que é a coloração pessoal? A coloração pessoal é a análise que a gente faz para identificar quais são as cores que mais harmonizam com a beleza de alguém. Então, as cores da nossa cartela de coloração são cores que já existem na nossa beleza. Eu uso o método sazonal expandido. Então, no método sazonal expandido, existem 4 estações, que são as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E em cada uma dessas estações, nós temos as subdivisões, por isso que a gente fala que é o método sazonal expandido. Então, na primavera, a gente tem mais 3 subdivisões de cartelas, no verão também, no inverno e no outono também. Quando a gente fala de cores escuras, a gente fala de estações mais escuras, que são o inverno e o outono. Quando a gente fala de cores mais claras, a gente fala das cartelas de primavera e de verão. Cada beleza vai se favorecer com uma característica diferente de cor. Então, toda cor ela possui 3 características. Toda cor vai ter temperatura, que pode ser quente ou fria, e a neutra também, mas isso aí já é algo mais complexo para eu explicar aqui para vocês agora. Toda cor vai ter também a profundidade, então ela vai ser clara ou escura, e toda cor vai ser saturada, intensa ou mais suave. O que é aquela cor saturada? É aquela cor extremamente viva, que são as cores puras, sem nenhuma adição de pigmento cinza, que é o que deixa a cor opaca. E aí, cada pessoa vai se favorecer com uma dessas características. No meu caso, a minha cartela é uma cartela de outono escuro.
eu me favoreço com cores escuras, cores neutras quentes e cores suaves, intermediárias entre a suave e a mais intensa. Então, cada pessoa vai se favorecer com uma característica diferente. E aí, você pode se perguntar, mas será que na minha cartela vai ter rosa? Rosa é o nome da cor, mas aí o rosa, ele pode ter várias características diferentes. Ele pode ser frio, ele pode ser quente, ele pode ser intenso, ele pode ser suave, ele pode ser claro, ele pode ser escuro. E aí, algumas dessas características são que vão representar a sua beleza e a sua cartela. Eu, por exemplo, na minha cartela, eu já falei pra vocês aqui que ela é composta por cores mais quentes. Cores quentes, cores mais suaves. Mas eu gosto de usar um rosa mais intenso, mais vivo. Como aqui nessa foto. Então, nessa foto eu tô usando esse colete pink. Então, não é porque ele não tá na minha cartela que eu vou deixar de usar no momento em que eu quero. Ou que eu vou deixar de usar de forma estratégica. Porque na consultoria de coloração pessoal, além da gente identificar quais que são as cores que vão harmonizar mais com a beleza daquela pessoa, daquele indivíduo, a gente também fala da estratégia por trás das cores. Tem um livro aqui que sempre aparece nos meus vídeos, que ele se chama A Psicologia das Cores. Nesse livro, a gente consegue identificar quais são os sentimentos e as emoções que as cores causam nas pessoas. Então, é uma forma da gente usar as cores de maneira estratégica. O preto, ele pode ser usado de forma estratégica, porque ele vai comunicar algo. O branco e o preto também, assim como esse contraste entre essas duas cores, que é um contraste mais alto, isso também tem uma estratégia por trás. Um batom vermelho também vai ter uma estratégia. Então, gente, a coloração pessoal, ela é só uma caixinha dentro da consultoria inteira de cores. Ela é uma etapa. Então, na etapa, dentro da consultoria de cores, a gente vai falar sobre a análise de coloração. A gente vai descobrir a cartela. A gente vai falar sobre a psicologia das cores, a intenção por trás do uso das cores. E vamos também falar principalmente sobre maquiagem, acessórios e cabelo. Porque não tem nada mais importante na coloração pessoal do que estar com a maquiagem e os acessórios e o cabelo na sua cartela. Porque é aquilo que está diretamente no nosso rosto. E aí isso exerce muito mais influência do que uma análise, do que usar a cor da sua cartela, por exemplo. Se vocês observarem aqui, eu estou com uma roupa fora da minha cartela, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, mas eu tô usando uma maquiagem na cartela e os acessórios na cartela e o meu cabelo também, porque essa é a cor natural do meu cabelo. Mas eu já fiz mechas, inclusive, e eu sempre, toda vez que eu quero fazer mechas, eu sempre sigo a temperatura, tudo que tá ali indicado pra mim, especificamente em relação à minha coloração pessoal. Então, a consultoria de coloração, ela é muito mais do que você só receber uma cartela e te reduzir a isso, e te reduzir a uma cartela. A consultoria de coloração, ela é muito mais do que isso, ela é muito mais abrangente. E aí, às vezes, para o seu desejo de imagem, não vale a pena você seguir as cores da sua cartela, por exemplo, nas suas roupas. Mas você pode seguir na maquiagem, no cabelo, nos acessórios. E usar cores de uma cartela que não tem nada a ver com a sua, por exemplo. Ou de uma cartela vizinha, que é o meu caso aqui, que eu tô usando cores da cartela de inverno. Porque também tem a ver com o meu desejo de imagem, com o que eu quero transmitir para vocês aqui. E aí, quando vocês falam que não querem fazer a coloração porque não querem deixar de usar as cores que gostam, na verdade, vocês estão vendo a coloração como algo muito reduzido. Mas não é só isso. E aí, como que funciona essa consultoria? Então, vamos falar aqui sobre a análise de coloração, caso você não saiba como que funciona. Então, na análise, a gente vai descobrir
quais são as características relacionadas à beleza de uma pessoa. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, a temperatura, a intensidade da pele, se a pessoa fica bem com cores claras, com cores escuras. Por isso que a gente vai passando todos aqueles tecidos, porque a gente consegue identificar a forma como aquela cor está reagindo no rosto da pessoa. Porque cor é luz. Então, aquela cor que vai estar aqui, ela vai refletir de alguma forma no nosso rosto e pode ser que ela deixe o nosso rosto mais harmonioso, ou pode ser que ela realce uma manchinha ou outra, um pouquinho mais de olheira, deixe a gente com uma aparência mais cansada. Então, é toda essa análise que é feita no momento da análise da coloração. A gente vê de que forma essas cores vão reagir na beleza da pessoa, para poder chegar a uma cartela. E aí, cada cartela vai ter a sua característica principal. Usando o meu exemplo, a minha característica principal é a profundidade. Então, significa que eu fico muito melhor com cores escuras do que com cores claras. Então, por isso, o sobrenome da minha cartela é o outono escuro. E a partir do momento que a gente identifica quais são as características e qual é a principal característica dentro, né, de cada pessoa, a gente parte para compreender qual que é a estação daquela pessoa. Eu falei para vocês que a gente tem 4 estações, que são as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Cada uma tem as suas características principais. E dentro de cada uma delas a gente vai ter 3 cartelas. Então, de posse dessas características individuais que cada pessoa tem, mais a análise do contraste pessoal, que é o que eu falei que é a diferença entre claro e escuro que tem nas nossas características, de posse de tudo isso, a gente chega a uma determinada estação e, consequentemente, a uma determinada cartela. Então, quando a consultora fez a minha análise, a gente identificou que eu poderia ser uma pessoa de cartela de inverno ou de outono. Como nós vimos que a minha característica era escura, né? A minha profundidade era mais escura, eu poderia ser de inverno escuro ou de outono escuro. Então, a gente foi comparando os tecidos até chegar nessa estação que é a minha, que é o outono escuro. Então, é assim que funciona a coloração. A gente faz toda essa comparação entre os tecidos, identifica todas as características para chegar à cartela. E depois que a gente identifica essa cartela, a gente vai passar para a parte que foi o que eu falei para vocês, que é a mais importante, ao meu ver, que é o que eu aplico na minha metodologia de consultoria, que é a maquiagem, o cabelo e os acessórios. Para mim, realmente não há nada mais importante que isso. Então, descoberta a cartela, o que eu faço? Eu pego todas as maquiagens da minha cliente. Então, eu falo, separa suas maquiagens e vambora analisar. Pego aquela necessaire e faço toda a curadoria ali para ela, faço toda a análise. Olha, essa base, por exemplo, ela tá dentro da sua cartela. Essa aqui não tá. Essa base vai te deixar com um aspecto rosado. Sua pele é uma pele quente, então ela não funciona para você. Esse batom, ele vai favorecer a sua beleza. Já esse outro não vai, porque ele tá muito fora das suas características individuais. E outra coisa também, a análise, ela é muito subjetiva, porque esse batom que eu tô usando aqui, exemplo, ele é um batom que funciona para uma cartela de outono escuro, tá? De forma objetiva, mas como a gente tem belezas diferentes dentro de uma mesma cartela, pode ser que uma outra mulher de outono escuro não se favoreça com essa cor aqui. Pode ser que a gente precise colocar nela um batom um pouco mais escuro ou um pouquinho mais claro, porque a maquiagem também interfere na questão do contraste. Então, por isso é importante também a avaliação do contraste pessoal, porque ele está diretamente ligado também à maquiagem que a gente usa, a cor do batom, a cor da sombra. Então, eu faço toda essa análise das maquiagens, faço a análise
do cabelo. Tem muita cliente que quer mudar o cabelo. Então, na consultoria, eu já indico para ela quais são as melhores cores, o que ela pode fazer para manter a harmonia. Agora, se ela fala para mim, não, eu quero mudar radicalmente, eu quero ficar platinada. Ok, você pode tudo que você quiser, mas saiba que essa não é a melhor harmonia para você. Então, a consultoria de coloração pessoal é isso, gente, é algo abrangente. A gente não se resume a receber uma cartela de coloração. Então, muita gente chega no meu perfil, inclusive, com dúvidas acerca da cartela, porque fez uma consultoria e só recebeu, olha, essa cartela aqui é a sua, ponto final. Não. Você precisa entender o que é a sua cartela. Você precisa entender as características dela, o porquê de aquela cartela ser a sua. Tá, mas por que a minha cartela é outono escuro? Então, eu sei o porquê, eu sei quais são as cores, eu sei quais são as minhas características individuais. Então, eu vou compreender o motivo da minha cartela. E eu vou compreender o que eu preciso comprar, o que eu preciso usar. E aí, essa é a minha consultoria de coloração pessoal.